Livro do profeta Joel, capítulo 1, verso de número 10. Amém? Diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o vinho se secou, o azeite acabou. Vou repetir a parte B. Repita comigo, diga: porque o trigo está destruído, o vinho se secou, o azeite acabou. Senhor meu Deus e meu Pai, chego diante da Tua presença nesta hora para rogar pela Tua misericórdia e pedir, Senhor, que o Senhor nessa noite venha falar aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada, para pregar a Tua palavra, pois a Tua graça, unicamente a Sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Amados santos de Deus que me ouve nessa noite, o profeta Joel teve uma importante participação na história do povo de Israel. Ele, como os demais profetas Oséias, Miqueias, Naum, profetizaram a nação de Israel, ou melhor dizendo, a Judá, porque eles estavam afastados de Deus. O trabalho do sacerdote, preste atenção, era ensinar as leis de Deus. O sacerdote estava incumbido de ensinar as leis de Deus ao povo. Já o profeta, ele tinha a responsabilidade de, quando vê que o povo estava se afastando de Deus, esse era o papel do profeta, chamar o povo de volta para Deus. Chamar o povo de volta para adorar ao Senhor. Este era o papel do profeta. O profeta Joel, ele profetiza 3 acontecimentos em seu livro. Ele profetiza a praga dos gafanhotos, que é onde nós estamos no capítulo 1. Ele profetiza a futura invasão da Síria e o julgamento das nações. As 2 profecias primeiras de Joel se cumpriram. Eles viveram a praga dos gafanhotos, eles viveram a invasão da Síria e o julgamento das nações. Daí já é um outro tema que vai acontecer logo após, amados, a grande tribulação. Haverá o julgamento das nações, mas ele profetizou isso já lá no seu tempo. Mas 2 partes do seu livro, ou 2 profecias, se cumpriram. Aqui nós estamos vivendo a praga dos gafanhotos. A terra estava assolada, a terra estava triste. Por quê? Porque o trigo tinha sido destruído pelos gafanhotos. O vinho, em alguma tradução diz mosto, que significa o vinho novo, se secou e o azeite acabou. Se
você não sabe ou não sabia, nós brasileiros, a base da nossa alimentação, né? O principal da nossa alimentação é o arroz e o feijão. A base da nossa alimentação é arroz e feijão. Mas Israel, o arroz e o feijão deles é o pão. É o trigo que vem, amados, a produzir a farinha e a farinha o pão. A base da alimentação deles, a bebida principal deles era o vinho. E o azeite, então eles usavam para muitas coisas. Além da alimentação, além de acender lamparinas, além da unção, tinha muita coisa que ele usava. Ou seja, são alimentos fundamentais. E a Bíblia diz, irmãos, que esses alimentos se acabaram. Se existisse jornal na época, como existe nos nossos dias, o noticiário da época seria esse: gafanhotos invadem a terra. A nação enfrenta uma grave crise econômica. Fim da seca parece que ainda está longe. Ou seja, era um caos total. Mas, pastor, por que isso? Era o povo de Deus, era o povo do Senhor. Só que, irmãos, era uma maneira que Deus usava para trazer o povo de volta para Ele. Deus apertava eles para trazer eles de volta para o Senhor. É o que acontece hoje, irmãos, no mundo. Crises econômicas, falta de alimento, seca, chuva em excesso, inundações, pestes, pragas, tudo isso, irmãos, o povo não entende. O povo quer culpar, às vezes até o governo, até amados, os representantes da política, e não entende que é Deus que permite essas coisas para que o povo volte para Deus. Eu não preguei quinta-feira, mas falei quinta-feira aqui. Eu estou com saudade, irmãos, quando a Covid matava mais de 2.000 pessoas por dia, porque os crentes estavam na igreja na terça, na quinta, no sábado e no domingo. Quando era proibido fazer culto, os crentes dessa igreja, eu não estou falando quem saiu daqui, quem saiu já foi tarde. Tomara que nunca mais volte. Se voltar, tem um banco para apodrecer sentado. Escute, eu estou falando quem é da igreja. Quem é da igreja? Os crentes viviam na igreja. Por quê? Medo. Porque sabia que se morresse longe da igreja, corria o risco de ir para o inferno. Daí estava na igreja. Era proibido fazer culto. Eu fazia por teimosia e porque eu sabia da importância. Porque sem igreja o povo esfria, sem igreja o povo desvia, sem igreja o povo, irmãos, perece. Mas tinha até toque de recolher. Se você não lembra, deixa eu lembrar você, tinha toque de recolher. Nós tivemos toque de recolher, não podia andar na rua depois das 8. Mas o povo estava na igreja. Por quê? Porque a coisa estava perigosa. Daí mal deu uma relaxada na pandemia, irmãos. Os crentes continuaram vivendo a vida que sempre vive, pouco se preocupando em buscar a Deus e mais em viver a vida neste mundo. E vocês acham que esta pandemia foi embora? Nem foi, nem vai ir. Essa doença vai ficar aí para sempre. Como as outras doenças, as outras gripes que apareceram, H1N1, eles mudam de nome, mas continuam aí. E continuam matando. A Covid não mata mais de 2.000 por dia. Mas você não vê jornal, eu acho. Porque ainda está matando mais de 100 por dia. E há poucos tempos até estava matando 500 por dia. E ela não vai embora. E
quer que eu te diga uma coisa? Vai vir coisa pior. Se prepare, porque vai vir coisa pior. Por quê? Porque o povo não entende que tem que buscar a Deus. O povo não entende, daí Deus tem que usar os mecanismos que Ele tem para fazer você voltar para Ele. Vivemos alguns anos atrás uma crise hídrica aqui em São Paulo, que nunca foi usado água do volume morto. O governo culpa a população culpa o governo. Mas o culpado mesmo não é o povo, é a igreja. Porque nessa época eu era pastor itinerante e eu pregava nas igrejas, eu só ouvia os crentes e os pastores gritando: manda chuva, Senhor, manda água para nós, Senhor, manda água. Estava tudo orando pedindo água. E era exatamente o que Deus queria, que sem água eles lembrassem que existia um Deus que dava chuva, que poderia dar água para eles. E a igreja foi buscar a Deus. Irmãos, o mundo não está melhor, o culpado é a igreja. O mundo não vive, irmãos, uma situação melhor, o culpado é a igreja. Se o mundo está vivendo uma crise econômica, o culpado é a igreja. Se estão roubando a gente, o culpado é a igreja. Se não tem trabalho no mundo, o culpado é a igreja. Porque Deus avisou quando foi edificada a primeira igreja. Segunda Crônicas. Se tem Bíblia, se você é crente, abre. Porque às vezes eu falo aqui, tem gente que acha que não, que eu estou falando aqui do gibi. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperou, efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, lá Joel está profetizando a praga dos gafanhotos, que eles viveram. Estavam vivendo, presta atenção, estavam vivendo uma seca, não chovia, e praga de gafanhoto. Quando eles plantavam alguma coisa, irmãos, com a terra seca, o pouco que gerava a terra, quando estava perto da colheita, o gafanhoto vinha e comia tudo. Que consuma a terra, ou enviar peste entre o meu povo. Deus falou que ia enviar peste no mundo, irmãos, entre o seu povo. A gente não escapa, irmãos. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Se Deus for julgar, Ele vai começar por aqui. Verso 14, você sabe de decor, mas não sabe do que vem antes, que é o que eu li agora. Por que Ele manda fazer isso? É por causa do que eu li até aqui. Daí, esse texto agora, o 14 em diante, você sabe, mas você às vezes não sabe por que tem que fazer isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Está entendendo? Deus disse: olha, se eu cerrar os céus, não houver chuva, se eu enviar os gafanhotos e peste entre o meu povo, para vocês mudar essa situação, para
vocês reverter essa situação, vocês têm que me buscar. E esse buscar é na minha casa. Se vocês buscarem a minha face, se converter os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O mundo está vivendo o que está vivendo, amados. Não é por causa dos macumbeiros, não é por causa, irmãos, dos idólatras que estão no mundo. O mundo hoje não é o melhor lugar para viver. Não é porque Bolsonaro está no governo, é porque você não ora, é porque você não busca, é porque você, que é o sal da terra e luz deste mundo, está vivendo na vida, irmãos, uma vida totalmente despreocupado, uma vida totalmente afastada daquilo que Deus gostaria que você vivesse. Porque se nós estivermos na nossa posição, a Bíblia já deixou bem claro, Mateus 16:18, as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. O que vamos esperar mais? Você vai esperar faltar pão na sua mesa para você lembrar que Deus tem que ser primeiro na sua vida? Vai ter que você perder o seu trabalho para você entender que é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Vai ter que a enfermidade bater na tua porta para você se entregar para Deus, para você orar, para você jejuar, para você ser crente de verdade. Amados, por que num país tão rico como é o Brasil, o país que tem a maior reserva de água do mundo, está na Amazônia, nós temos o Nordeste, o sertão do nosso país, aonde pessoas vivem um ano todo sem chuva. E sabe por que eles vivem sem chuva? Porque só clamam a Padrinho Cícero. Só pede para ele: manda chuva para a gente. Nosso padrinho estão vivendo essa maldição. Nós temos que nos levantar como igreja. Mas para levantarmos como igreja, irmãos, nós temos que estar na presença de Deus de verdade, uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus, nos sacrificarmos mais para a igreja, sair do sofá da casa, sair na frente da maldita da televisão. Vai ter que queimar a tua televisão? Eu vou orar por isso então. É a televisão que vai ter que queimar. Se é a internet, vai ter que cortar a internet lá para você vir para a igreja. Eu estou aqui nessa noite não como sacerdote, eu estou aqui como profeta, para profetizar, para dizer: abrir os teus olhos, para você voltar para Deus enquanto há tempo, porque não pense que Deus não traz o juízo sobre os seus. Eu orei para trazer isso aqui hoje. Eu disse: Deus, o que esse povo tem que ouvir? A Bíblia nos mostra em Deuteronômio, capítulo 8,
Deuteronômio capítulo 8. Se lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Que Deus está falando, irmãos, é o que Ele fez com o povo de Israel. Humilhou eles, deixou eles ter fome em alguns momentos da sua vida. Para quê? Para que eles se voltassem para Deus. É o mesmo que acontece com a nação de Israel, amados, no reinado de Acabe, quando eles começam a adorar Baal. Eles estão adorando Baal. Qual foi o juízo deles? Qual foi a sentença de juízo deles? O céu fechou e não choveu mais. Ficou 3 anos e meio sem chover. Rios se secaram. A Bíblia diz que Acabe teve que sair do trono para procurar capim, para ver se salvava o resto dos animais que ainda tinha vida. Então entenda que seca, praga, são mecanismos de juízo de Deus para trazer o povo de volta para Deus. Só por nós termos vencido a pandemia, irmãos. Não tinha frio, não tinha chuva que pudesse nos segurar em casa. Nós tínhamos que estar na igreja agradecendo e adorando a Deus. É verdade, Deus. Porque essa doença veio para mostrar que quem tem dinheiro não se salva quando Deus quer matar. Olha, até retardar um pouco, como aquele ator lá, que eu não vou falar o nome, que ficou ainda um mês lá num aparelho lá de respiração que era 15 mil por dia sendo pago para ele conseguir viver. Mas não teve um momento que não adiantou nem o aparelho mais, nem o dinheiro para pagar os 15 mil por dia, que eu e você não tinha nem 15 mil para pagar no ano, mas ele tinha por dia, mas mesmo assim não sobreviveu. Deus está avisando, Deus está nos chamando para a sua presença. E a igreja, irmãos, quando eu digo igreja, não é nem só Rosa de Sarão, porque, irmãos, as igrejas por aí dão uma vergonha. Quando estão cheias, irmãos, estão cheias de demônio também. Estão cheias, irmãos, tem igreja que já virou macumba. Já virou macumba. Estão tocando tambor na macumba. Estão dançando igual na macumba. Então, irmãos, entrando em transe como se tivesse recebendo o Espírito. E não é o Espírito Santo, não. É o Espírito de macumba. É o Espírito do engano que Deus fala na sua palavra que teria nos últimos dias. Quando a situação deles era essa, o campo estava assolado, destruído. Não havia nada no campo. E por causa disso, a terra estava triste. Se você ler no verso 9, que eu não li, diz que os sacerdotes nem o que oferecer para Deus tinham, porque não tinha nada. Pode ler no 9. Os sacerdotes não tinham nem uma oferta para oferecer para Deus, porque não existia nada mais. E o que eles fazem diante disso?
A Bíblia diz no verso 11: envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide secou e a videira murchou, também a romeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Verso 13: cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestido de sacos, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do Senhor vosso Deus. Verso 14: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Se você não teme por você, tema pelos teus filhos. Porque se está difícil para nós, imagina como será para eles. Mas nós podemos mudar isso, se nós buscarmos a Deus, se nós assumirmos o nosso papel como igreja de Deus e fazermos aquilo que temos que fazer, pregar o Evangelho, irmãos, propagar o reino de Deus na terra. Os crentes já não pregam para mais ninguém, os crentes já não evangelizam mais ninguém. As pessoas contam os problemas para você e você não mostra para elas a solução: Jesus. As pessoas contam da sua dor para você, igreja, e você não mostra o remédio: Jesus. As pessoas estão te indo de um lado para o outro, desesperadas, e você está vendo, e você não mostra o caminho: Jesus. E por causa disso Deus está irado da terra, e por causa disso Deus está punindo a terra. Essa varíola do macaco, se você não assiste jornal, eu assisto. Foi uma doença exclusivamente, não que quem não é não possa pegar, mas não digo eu, eles estão dizendo que mais de 90% que está pegando essas doenças são os gays. É uma doença que veio exclusivamente para eles. Juízo de Deus sobre eles. Se você encostar na pele de uma pessoa que está com a doença, pode pegar. Mas quem está pegando, não mais de 90%, são os gays. E você acha que isso tudo é obra do acaso? Você acha que tudo isso é uma coincidência? Amados, não espere o campo estar assolado e a terra triste para se lembrar que tem Deus. Se estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, irmãos, por que não passar os últimos momentos da igreja na terra na casa de Deus? A menos que você pense que não é isso. Alguém quis criticar os pregadores que dizem que somos a geração do arrebatamento. Eu não vou citar nomes, não vou entrar em detalhes,
Mas a pessoa primeiro que estava debatendo isso em rede social estava 16, 17 anos desviado, fazia poucos meses chamou para a igreja. Tanto a pastora como eu rebatemos, e a pessoa ficou furiosa com a gente. Irmãos, o que tinha para se cumprir na Bíblia em relação ao arrebatamento, podemos dizer que praticamente já se cumpriu. Se nós não somos, nunca vivemos evidências e sinais como estamos vivendo nos nossos dias. Tem algumas evidências e sinais que nós estamos vivendo que foram vividos no passado, mas em escala menor. Hoje nós estamos vivendo uma totalidade. E se somos a geração do arrebatamento, como queremos ser arrebatados, como queremos ir embora desta terra, vivendo uma vida, irmãos, totalmente despreocupados. Como que podemos viver de um culto por semana? Como que podemos viver de um culto a cada 15 dias? Gente que vem na igreja uma vez por mês. Como que podemos nos preparar? Como que podemos dizer para Deus que nós queremos ir para o céu, se não nos preocupamos e nos prepararmos? Eu já disse, vou repetir. Para mim, o culto mais importante da igreja, todo culto é importante, mas para mim não existe culto mais importante. Eu sei que alguém não pode vir que trabalha, mas para mim o culto mais importante da igreja é o culto de terça-feira. É o culto de oração e ensino. Eu venho 5 horas da tarde para a igreja aqui para preparar um estudo para você. E às vezes, ou quase sempre, no culto de terça-feira, está eu, pastor Luiz, porque o pastor Luiz é o responsável por abrir o culto, a pastora, a Vitória e o diácono que está trabalhando na porta. De vez em quando aparece um gato pingado aí, ou uma ovelha pingada. E você preparou uma palavra para a igreja. E sabe o que é o pior, irmãos? É que você traz o estudo, você ensina, e depois você vê as pessoas cometendo os mesmos erros de algo que você ensinou, mas a pessoa não estava ali para aprender. Imagina a frustração para mim, que sou pregador há 29 anos, por 25 anos fui itinerante. Olha para mim, por favor. As igrejas pagavam para mim ouvir. As igrejas me contratavam e pagavam para mim ouvir. E eu estou aqui ensinando de graça. E os irmãos de graça não dão valor. Sabe essa que eu estou pregando aqui hoje? É de número 537 pregado aqui. 537 mensagens diferentes pregadas aqui. Tem gente aqui na igreja que não ouviu nem 50 dessas mensagens. Alguns ouviram 100. Amados, é Santa Ceia, estamos só nós, não tem visitante, graças a Deus, porque hoje o culto é para nós. Pena quem não está aqui hoje para ouvir, que é da igreja também. Alguns não vieram porque estão doentes, mas tem alguém trabalhando.
Mas escute o que eu vou dizer para você. Nós temos que valorizar mais. Nós temos que nos dedicar mais. Nós temos que nos esforçar mais. Amados, porque senão vai piorar. Se você não tem temor por você, tema pelos teus filhos, tema pelos teus netos. Porque se nós não buscarmos a Deus, a terra vai ficar cada vez pior. E pior vai ficar para os nossos que ficarem. Antigamente, irmãos, era tão fácil ter uma família grande. É como a pastora falou ontem, hoje, não me lembro. Aonde come um, come dois, come três. Hoje está difícil para comer um, irmãos. Hoje está difícil para comer um. E a tendência é que o alimento fique cada vez mais caro. Porque cada vez vai ficar mais raro. Mas nós podemos sarar essa terra. Nós podemos mudar essa terra. Em nome de Jesus. Nós podemos, se nós buscarmos a Deus. O trigo, amados, trazendo para os dias de hoje, o trigo representa o pão nosso de cada dia, mas o trigo também representa a palavra. E eu vou dizer para você, em muitos lugares a palavra está sendo destruída, estão distorcendo a palavra, não estão mais pregando ela como é para ser pregada. E porque o trigo está sendo destruído, o vinho está se secando, e em alguns lugares já secou. Vinho na Bíblia, se você não sabe, representa alegria. Vinho na Bíblia representa alegria, representa festa. E em muitos lugares não há mais alegria, porque não há mais palavra. E porque não há mais palavra, não tem mais alegria. E porque não tem mais alegria, também não tem mais azeite. Azeite representa unção. E a unção, amados, a Bíblia diz que é o que despedaça o jugo. A unção é que nos transforma. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Oh.